Fala galera, mais um videozinho aí do canal. Então vamos ver aí a entrevista coletiva do Felipe Luiz pós-jogo contra o Atlético Mineiro. Achei uma entrevista bem legal aí, então vamos dar uma olhada aí no que o Felipe Luiz falou pós esse jogo aí. Nosso Filipinho falou, bora. Pensamento sobre o atleta Gabriel Barbosa. E na sequência, a gente abre para as perguntas sobre o jogo da Copa do Brasil, o jogo, se vocês quiserem perguntar. Vontade, professor. Boa noite, pessoal. Como sei que estão todos esperando, né, que eu fale sobre esse assunto. E primeiro dizer que me entristece profundamente ter que falar de um assunto desses depois de ser campeão da Copa do Brasil. Mas Perfeito. sou extremamente grato a essa diretoria por ter confiado em mim em 2019, por ter acreditado em mim, por ter me colocado aqui. Sou extremamente grato ao Gabriel e por tudo que ele fez pelo clube e por mim. E o que eu posso dizer para vocês é que sobre o afastamento do Gabriel foi que, devido a um episódio ocorrido na final, eu fui comunicado pelo vice-presidente Marcos Braz de que ele não seria relacionado para esse jogo e para os próximos jogos até segunda ordem. E esse é um assunto total do Marcos Braz e ele vai explicar para vocês no momento que ele achar e achar oportuno. Mas é um assunto do Marcos Braz e é isso. Esse é o meu pronunciamento sobre esse assunto, que, como eu falei, me entristece profundamente, porque gostaria muito de que não, como é que fala, não sujasse o título maravilhoso e incrível que esse grupo conquistou, por um motivo extracampo. Então, espero que Cara, isso resolva o mais possível, perfeito, porque perfeito. todos os torcedores merecem que o Flamengo sempre esteja bem. E acho que Ok? sujou, né, um Obrigado. pouco, cara, esse assunto do Gabigol aí. Boa noite, Felipe. Felipe, queria te perguntar da partida de hoje. Imagino, pelo teu espírito, da tua época de jogador e agora de treinador, imagino que você tenha saído muito frustrado com esse resultado, porque o Flamengo criou demais, teve muito próximo da vitória. Mais uma vez, o Everson teve uma grande atuação. E, com todo respeito à recomendação, queria saber se você poderia falar mais sobre o assunto. Se não puder, eu entendo, mas eu tinha que tentar no meu papel. Tá? Obrigado. Cara, eu não. Uma coisa, deixa ele falar aqui, depois eu vou voltar em um ponto aí que eu acho interessante. O jogo, o jogaço do meu time foi um jogaço, onde eu saí extremamente satisfeito. Por quê? Porque eu, no meu modelo de jogo, eu criei um modelo de jogo aonde o torcedor se sinta representado, que é pressionar alto, que é atacar em todo momento, que é um time vertical, que tem a chance de gol, que joga tentando sempre buscar o gol. E eu vi o meu modelo de jogo sendo representado no campo hoje pelos jogadores que treinaram pouquíssimo juntos, esse time nunca tinha jogado junto, e entenderam perfeitamente tudo que eu queria, fizeram um jogão, assim, um jogo extraordinário, fizemos muitas chances de gol para fazer o gol. Infelizmente a bola não entrou e o futebol é assim. Ok? Felipe, boa noite. Boa João noite. Pedro Fragoso, Jornal o Globo. Eu não tive em Minas no domingo, então parabéns pela conquista de mais um título aí na sua carreira. Felipe, eu queria te fazer uma pergunta sobre você. Ao longo desse tempo que, enfim, desde outubro, quando você está no futebol profissional do Flamengo, e no Sub-17, no Sub-20, quando você estava na base também, você falou muito de como você se preparou para estar onde você está, no que diz respeito ao aspecto tático, ao campo e bola. Mas eu queria te perguntar sobre como você se preparou para viver esses momentos do futebol também, esses momentos de, enfim, de polêmicas extracampo, esses momentos de algumas questões que você tem que resolver com as diretorias, que, assim, essas questões internas. Como é que você se preparou para viver esse tipo de momento assim? Primeiro porque eu tive muitas experiências e convivências com polêmicas como jogador, com companheiros, até mesmo eu, em alguns determinados momentos. E essa experiência me leva a, a ter um rumo, um norte. Mas a liderança que eu tenho é uma liderança natural, né? Sou como eu sou, eu não sou um ator, eu sou como eu sou. E não, isso não se prepara, isso Caralho, se é. legal. Pois. Felipe, boa noite, Raíza Simplício da Go Brasil. Eu queria que você explicasse pra gente ali a situação do pênalti, né? O Davi Luiz foi bater o pênalti, não sei se ele pediu a bola pro Alcaraz, o Alcaraz é que vinha batendo os últimos dois pênaltis, pelo menos ele bateu e converteu. Como é que foi
essa situação ali? Você participou, não participou? Queria entender ali o que aconteceu. Participo de todas as escolhas do meu Pô, o nego também time, tudo que tá ele faz no campo, tacando joga no agora arremesso de o pau no laterais, Davi joga no Luiz, tá ligado? escanteio, joga no Mano, de falta, erra quem bate. cobranças de pênaltis. E o Davi Luiz e o Alcaraz eram os dois batedores da minha lista de hoje. É, pô. O Davi Luiz treina todos os dias pênalti. Bate bem, O bate Thiago falta. também treina praticamente todos os dias pênalti. Pergunta O Davi se tem tem uma sentido. média de acerto incrível e acredito porque aconteceu. O Davi vai poder explicar melhor, né? Mas eu acredito que o Everson conhecia ele, alguma coisa assim. Ele acabou perdendo o pênalti, mas isso é absolutamente normal, porque o Charlie também poderia ter errado o pênalti e qualquer outro jogador está sujeito a errar um pênalti, né? Isso Aham. é treino, é prática e eu tenho plena confiança nos batedores que eu escolho. E se eu coloquei o Davi Luiz como um dos dois batedores, porque depois dentro do jogo um se sente mais com mais confiança, outro com menos confiança, então eu sempre coloco dois batedores. E se eu coloquei o Davi Luiz como batedor de pênalti é porque eu vejo ele treinar e sei da capacidade de bater pênalti que ele tem, porque é um jogador que já bateu pênalti em final de Champions League. Caralho. Aí, ó. Boa noite, sinceramente. Calou a boca do repórter. Maneiro. Parabéns aí por esse seu início de trajetória, time profissional com muita personalidade, né, mostrando tudo aquilo que você aprendeu como jogador com grandes técnicos. Eu queria justamente falar sobre isso. Você tem 10 jogos à frente do Flamengo, 6 vitórias, 3 empates e apenas aquela derrota no Fla-Flu. Campeonato Brasileiro, faltam 5 rodadas. Não A dá mais, né? trajetória, o tempo do Flamengo já está tudo definido. Conquistou o título que queria da Copa do Brasil, conquistou uma vaga, consequência da Libertadores da América. Já teria a vaga de qualquer maneira com a classificação que ele tem no momento em quarto lugar. Você vai aproveitar esses 5 jogos que faltam para desenvolver o que dentro desse time do Flamengo e dentro da sua carreira. Eu imagino que você vai aproveitar para desenvolver coisas que você pensa em relação ao que você acha melhor um time com o seu comando, né? Então, queria que você falasse se o Flamengo já tem a sua cara e o que falta você implantar para que esse time possa crescer ainda mais nas suas mãos. Boa noite. Boa noite, boa pergunta. Primeiro, faltam 5 jogos, né? Como você falou. 33 a rodada hoje. É isso, 5 jogos. Eu penso, e juro pra você que eu penso que se eu não ganhar na próxima rodada, eu não vou estar aqui. Então, esse é o meu pensamento. Então, o que eu vou implementar? Meu modelo de jogo, que é muito similar ao que a torcida, o DNA que a torcida exige. Quero ver ele no campo, refletido no campo como foi hoje, no jogo de hoje. Porém, eu quero ganhar. Eu quero ganhar porque a única coisa que vai manter no cargo aqui é ganhar. E eu vou fazer de tudo para continuar aqui ganhando, ganhando. E vou exigir o máximo dos jogadores. Hoje eu vi um esforço extraordinário. Eu vi um esforço incrível dos meus jogadores que acabavam de ser campeões. E entramos com a responsabilidade de jogar como campeão da Copa do Brasil. Fizemos 25 chances de gol com um time, como eu falei, desculpa, 25 chutes a gol, né? Com um time que nunca tinha jogado junto, com uma formação que eu não tinha treinado nunca. Então isso diz muito do nível dos jogadores que estão aqui e do comprometimento que eles têm com o clube e com a equipe. E isso me deixa muito feliz. O que eu vou fazer nesses 5 jogos, eu vou fazer de tudo para ganhar o próximo jogo. E se Deus quiser, eu vou estar daqui a 2 jogos também. Ok? Boa noite, Felipe. Bruna Medeiros, do Dia Claro. Hoje você escolheu iniciar com essa formação que você acabou de citar, que você não tinha treinado. 3 zagueiros e, pelo menos na minha avaliação, o time foi muito seguro defensivamente e também conseguiu a criação de oportunidades, apesar de Cara, não ter feito gol. Esse esquema você está testando já pensando na temporada que vem? Você já vê, até você elogiou, né, no último jogo, falando que o Milito provou que o 3 zagueiros não é defensivo e tal. Então você enxerga isso como um possível esquema para a temporada de 2025, como essa tentativa da temporada que vem? E também se você puder fazer uma análise sobre como se funcionou do jeito que você imaginou também. Obrigada. Eu acredito que todo time que luta para ser campeão, um time completo, um time muito qualificado, ele tem que dominar 2 sistemas, pelo menos. Esse é o meu pensamento, tá? Sobre futebol. Nós dominamos muito bem o 4-4-2, 4-2-3-1, que é similar. E hoje, esses jogadores provaram que dominam o 3-4-3, 3-5-2. Então,
Hoje, por que que eu coloquei desculpa, essa estrutura? Foi inteligente a resposta do Felipe Luiz. Eu confesso que eu não gostei dos três zagueiros, não, mas, Estavam pô, disponíveis para o jogo de hoje. gostei da Vocês viram? Eram resposta. esses que estavam disponíveis para o jogo de hoje, mais o Lohan do profissional, mais o Cleiton. O Léo não tinha condições de jogo de hoje e até completou o banco. Então, em função das características dos jogadores que estavam hoje no campo, esse para mim era o melhor sistema, que combinava muito com o jeito de para pressionar o jeito que o Atlético Madrid não, o Atlético Mineiro joga. E, e foi, para mim, funcionou muito bem, porque o primeiro tempo eu praticamente não vi o Atlético Mineiro no nosso campo. Sim, Praticamente não vi. Vi só a gente, enquanto durou as forças, duraram as pernas, porque o jogo é feito de fases e a gente fez essa fase durar muito mais do que é o normal. Foram 65 minutos dentro do campo do Atlético Mineiro. E claro, depois, claro que essa fase muda um pouco. O Atlético melhorou no jogo, teve as suas chances, mas, como eu falei, fiquei muito feliz porque são jogadores que muitos deles não vinham jogando muito, vinham sem ritmo e fizeram um jogo muito bom. Felipe, boa noite. Vinícius, Sacramento MS Web Rádio. Queria te dar os parabéns pela tua porra, temporada. boa resposta, né, cara, do Felipe Luiz aí, desses dois sistemas aí e Jogos para rodar o elenco, né? Porque você teve vários desfalques. Você acabou de dizer que teve um 14º com o Léo Pereira, que vamos completou ouvir. o banco, mas não tinha condições. Como rodar o Cara, ele é elenco? muito Ficar com desfalque, aqueles mano. sistemas 14, acaba atrapalhando a caralho, escalação. 14 desfalques. Lesionados, jogador afastado. O que fazer para essas rodadas finais? Com Não tantos sei se tá desfalques? contando o Gabigol nisso, né? Porque pra soltar o Gabigol são 15 jogadores fora. Você fala em revezar os Muita jogadores? coisa. Não, escolho os melhores para jogar todo jogo, Aulas. segundo as características dos jogadores e o que eu penso que é melhor para a equipe. Eu somente penso na equipe, no que é melhor para a equipe. E às vezes, como eu já falei outras vezes, é melhor uma característica de um zagueiro que outro, de um lateral ou outro, e eu penso no que é melhor para a equipe. É a única coisa que eu penso. Sobre os desfalques, não importa o número de desfalques que temos, o time que entrou hoje no campo é um time, Competitivo. só posso elogiar. Um time grande, O que gigante. mais importa, sim, assim, tipo, cara, 14 desfalques. Qualquer time, cara, afunda, assim, tá ligado? Com 14 desfalques. O elenco do Flamengo é muito bom. Muito bom. Excelente. Um 11 titular ali, e depois, claro, o banco recheado de garotos da base, aonde eu não vi, porque eu conheço também esses meninos, que era um jogo fácil para entrar, poderia queimar algum dos meninos, então segurei o máximo possível a substituição e não coloquei eles no jogo, mas é, com o elenco que eu tenho, não posso dar desculpa. Tá, tô muito bem servido. Caralho. Felipe, boa noite. Marcos Martinho, do canal da Ele fala muito bem, né, mano? Cara, tem que admirar muito, tipo assim, a maneira que ele fala é muito, muito legal. É muito direto. Muito diferente do outro treinador, né, que a gente teve. Preocupação com a torcida. E na atual temporada, essa preocupação acabou sendo compartilhada também com um possível declínio, uma possível desmobilização da equipe após a conquista da Copa do Brasil. Né? Pelo desempenho da equipe, visivelmente, isso não aconteceu. Te preocupou esse processo de desmobilização que poderia acontecer após um título como foi o conquistado contigo? Sinceramente, não. Sinceramente, não. Eu conheço meus jogadores, eu vejo como eles treinam. Isso é o primeiro. Depois eu vejo a ambição que eles têm. E como eu falei para vocês, eu tô com o meu cargo em jogo todas as rodadas. Eu penso isso, que eu vou ser demitido cada vez que eu perder o jogo. Então, eu vivo em estado de alerta constantemente. E quem não está no mesmo estado de alerta que eu, provavelmente não vai jogar. E eu vejo jogadores querendo, jogadores com ambição, jogadores no mesmo estado de alerta que eu. Então isso me deixou muito tranquilo. O treino de ontem, por exemplo, quando eu vi eles treinando, falei, eu estou muito bem servido, eu não tenho dúvida sobre o meu time, não tenho dúvida sobre a minha escalação, não tenho dúvida nenhuma, porque eu vi os jogadores treinando e querendo ganhar o jogo. Além de carregar uma responsabilidade de jogar como campeão da Copa do Brasil. E todos Caralho, os muito outros bem. times vêm para ganhar, vencer o campeão. E isso aí que E a nos diferença. motiva também cada vez mais. Como eu falei, a minha fome e ambição não para. Boa noite, Felipe. Boa noite. Bruno Castanha.
Você falou do Flamengo um domínio, né, amplo, 65 minutos. Você espelhou, né, a tua formação hoje com o time do Atlético. Mas você esperava, vindo dos outros dois jogos da Copa do Brasil, essa falta, né, de espaço, ou hoje com não tá no mano a mano, tem cobertura, já que você botou o Michael e Bruno Henrique por dentro para tentar atacar aquele espaço que na Copa do Brasil tinha muito e hoje faltou? Obrigado. Eu não entendi bem o Você acha que contexto. você se surpreendeu com a mudança do Atlético Mineiro, a questão de um pouco mais baixo, e hoje não está no mano a mano o tempo todo, como teve nas duas últimos jogos? Não, o Atlético Mineiro não veio no completo. Porra, o maluco se embolou todo ali na pergunta, pô. Deixaram uma sobra. E hoje Mas foi corrigiu eu depois, esperava foi bem que eles depois, foi bem. conseguissem a sobra também, até mesmo pelos jogadores amigos que a gente tinha na frente. Tínhamos Wesley, Ayrton Lucas, Michael Caralho, o Wesley. e Bruno Henrique. Partida do Wesley, hein, mano. Puta Ir que pressionar pariu. no Maracanã com esses jogadores rápidos era Do mano a mano ele foi muito esperava bem, o deles. Wesley, hoje. E conseguimos Tava de moto. esse tipo de jogador super perigoso, pressionante. E o Michael, o Bruno não pararam, e o Charlie, o Matheus, todos eles não pararam de pressionar os 90 minutos. Conseguimos impor o nosso ritmo, impor o volume de jogo que queríamos, sermos protagonistas do jogo, e somente faltou o gol. Então, eu não surpreendi, porém a formação e as peças, as características dos jogadores que foram a campo levaram com que o time tivesse esse domínio. Absoluto. Absoluto. Boa noite, Felipe. Vinícius, canal Vivo Primeiro. Parabéns pelo título da Copa do Brasil. Falando um pouco do seu esquema hoje, acho que algo que muitos imaginaram, por ser um esquema com três zagueiros, era que o Ayrton Lucas, por exemplo, poderia se destacar um pouco mais, né? Ele que em 2023 viveu ótimos momentos com esse tipo de formação, né? Onde ele... Pô, mas sem ritmo de jogo é foda, cara. Falava muito isso do Gabigol. Sem ritmo de jogo é foda. Não tem como querer milagre, tá ligado? O cara não tá jogando, pô. O Lucas é bola, mas não tá jogando. Obviamente, Sem ritmo. o Alexandre nos jogos mais importantes. Ah, E como eu falei para vocês, eu acredito que o jogador, para render ao máximo, ele precisa de minutos e minutos, É. minutos e minutos. E isso que eu falei aqui agora. o Ayrton não está passando pelo seu melhor momento. Poderia afirmar isso. Tá 100 minutos. Mas, como eu falei, ele é de fases, o esquema hoje favorecia ele, mas atacamos muito pelo lado direito, porque o Wesley sim está numa grande fase. Então, e aí não favoreceu tanto o Ayrton naquele lado, e acabou favorecendo mais o Wesley pelo lado direito. Mas ele fez a função que ele tinha para fazer, ele fez o que ele tinha que fazer, ele entrou na área quando tinha que entrar, marcou quando tinha que marcar, e cumpriu a função. Claro que sabemos que essa não é a melhor versão do Ayrton. Sim. Porém, vou continuar dando carinho e esforço, e também gosto de falar dos que estão bem, né, dos que sim estão numa grande fase, como é o caso do Wesley, do Everton e outros tantos jogadores. Felipe, boa noite. Mauro Santana, canal do Mauro Santana. É Vitor Araújo. Partida, já mencionado, Flamengo ter criado. Mais uma vez, o Flamengo esbarra, além da excelente noite do goleiro Everson, mas da necessidade já... Pô, eu não achei o Everson esse absurdo todo não, tá ligado? das jogadas criadas ofensivas. Achei que o Flamengo não foi muito efetivo. Boa pergunta do repórter aí. Muito boa pergunta. Tá mais no gol. Falei numa outra entrevista que eu acredito que o gol a gente não ensina, né, aos jogadores. Assim, a gente pode criar muitos recursos para eles entrarem na área, Deu um socão no microfone já. Mas tem dias que a bola não entra. E tem dias que, por exemplo, até o pênalti a gente erra. E tem dias que, fazendo muito menos, você faz 2, 3, 4 gols. Então, eu associo isso a um daqueles dias que a bola não entrou. E vamos continuar trabalhando finalização, vamos continuar trabalhando essa frieza, eles têm que cada vez treinar mais e se sentir melhor de cara ao gol. E eu tenho certeza que isso vai melhorar daqui para frente. Professor, últimas duas. Boa noite. Você fala que pensa um jogo a jogo, acredito que você já está preocupado com o próximo jogo com o Cuiabá na semana que vem. Só que ontem a CBF divulgou a tabela, o calendário, na verdade, de 2025,
os estaduais começando Pô, o aqui por nego já volta tá do dia pensando 2 de em janeiro, 2025. Caralho. tá 8 Tem 5 jogos dezembro ainda. volta Ah, mas para não vai ser 4 campeão, mas meses também porra. não. E normalmente entra com os garotos da base. 5 jogos, Você já porra. tem uma Supercopa do Brasil no dia 2 de fevereiro e um brasileiro começando no final de março, ali, já embolado também com Libertadores. Eu queria saber se você, quando olhou o calendário, já começou a pensar em alguma coisa para esse começo de ano e como é que você está vendo isso? A gente planejou uma parte da pré-temporada antes de sair esse calendário e confesso que eu não olhei. Eu não olhei esse calendário porque eu estava com a cabeça muito focada no Claro, jogo de porra. hoje. E agora temos essa semana toda para olhar Pergunta de merda. e preparar essa pré-temporada, essas semanas, esses microciclos aí até chegar bem na final, como você falou. Eu temos aí um mês de férias obrigatórios por lei e a partir daí voltaremos, treinaremos muito em todos os aspectos e não tenho nenhuma dúvida de que chegaremos muito bem preparados para essa final e do nível que a gente quer que os jogadores estejam. Última aqui. Boa noite, Felipe. Léo José, do Coluna do Fla. O Arrascaeta ele vai passar por um procedimento cirúrgico, né, no joelho. E eu queria saber como que tá a questão física, tanto do De La Cruz quanto do Arrascaeta. Ainda tem esperança de contar com o Arrascaeta nesse ano? Não, o Arrascaeta não volta esse ano. Pergunta boa. Deve ser. Pré-temporada ele vai estar. Na volta das férias, com certeza ele vai estar disponível. O doutor vai poder falar melhor do que eu, mas é uma Cara, jogou no sacrifício. cirurgia simples, né? Fez gol ainda, pô. Mas que sempre que é uma cirurgia tem que ter muito cuidado. O De La Cruz, eu acredito que sim, que volte esse ano. Volta, a minha esperança é que ele esteja contra o Cuiabá. Eu tinha esperança de que ele chegasse para a final, mas a lesão dele foi mais séria do que parecia. Ele está ainda num processo perfeito de cicatrização. O departamento médico Pô, é isso. trabalha muito bem. E agora com. E melhores e poder escolher entre todos esses aí, escolher e Porra, aí. Boa, boa, boa. Cara, achei uma boa entrevista aí do Felipe Luiz. Achei que ele foi bem. Achei que, porra, falou bem essa questão aí, tática dos dois sistemas. Achei bem legal. E, porra, achei que o Flamengo tá evoluindo bem, cara. Jogou bem hoje. O Wesley jogou muito bom, muito bem, cara. Parecia que tava de moto. Perdemos um pênalti. Mérito do goleiro. É isso, galera. Então vamos finalizar o vídeo aí, mas, porra, gostei bastante. Boa entrevista do Felipe. Muito boa entrevista mesmo do Felipe Luiz. Deixa eu finalizar aqui. É isso, galera. Tamo junto.